Olá, dia ou noite pra você. Meu nome é Stend, mas acho que você já deve conseguir o nome do canal, né? Já faz um tempinho que eu não posto nesse canal, mas eu acho que finalmente surgiu um assunto maneiro pra poder falar sobre. E esse assunto, bem, você já deve ter visto no título, né? Connie. Desde que eu jogo Dance World, ou seja, tipo umas 3 semanas atrás só, a Connie, ela sempre foi um tom que me chamou mais atenção. Todos os tons, eles meio que seguem uma linha, tipo de serem inspirados em algum tipo de objeto da vida real. A Saisha, por exemplo, é uma Toon que é inspirada em uma caixa de lenços, a Brusha é inspirada em um pincel, a Vi é inspirada em uma TV, e por aí a gente vai com vários outros exemplos, né? Até os especiais de feriado eles seguem mais ou menos essa mesma linha, como por exemplo a Shoko e a Bessie, que a primeira, no caso, é inspirada em um coelhinho de chocolate e a segunda é inspirada em um vaso de flores. Mas a Connie, ela sempre me chamou a atenção por fugir desse padrão, porque ela é inspirada só em um fantasma, algo bem simples até para Dance World. E eu sei que tem outros personagens que também fogem dessa linha, como por exemplo a Flutter e a Flight, ou o Flutter e o Flight. Eu ainda não tenho que fazer uma pesquisa sobre eles, ou elas. Enfim, no fim das contas, é inspirado no do lixo mito do meu mano Jojo, onde ele ia atrás de várias informações a respeito de um brawler específico do Brawl Stars. Eu decidi abrir um quadro aqui nesse canal, né, que faz muito tempo que eu não posto vídeo, inclusive. O quadro que eu decidi chamar carinhosamente de Resumão do Dendão. Nesse quadro eu vou ir atrás da história, ligações, gameplay, basicamente tudo a respeito de um tom específico. E cada episódio ele vai ser focado em um tom específico. Por exemplo, no episódio de hoje, que a gente vai focar na minha mana Connie, a fantasminha camarada do Dance World. Esse vídeo pode estar sendo um pouco estranho pra você que já viu meu último vídeo, que eventualmente eu acabei privando. E isso se dá porque eu tô utilizando um roteiro. Eu vou deixar ele aí na tela agora. Pela primeira vez eu tô experimentando utilizar um roteiro. Eu espero que o vídeo fique bom, eventualmente. Eu sei que ele vai ficar estranho por conta desse uso desse roteiro, mas já deu de eu falar. Puxa a vinheta. Antes de começar, eu só queria dar um aviso. Provavelmente eu vou deixar esse aviso em todos os vídeos que eu fizer de Dance World a partir de agora. Mas, apesar desse vídeo ser a respeito de Dance World, o jogo que eu e minha irmã tá jogando muito recentemente, principalmente mais eu, nenhum de nós faz parte ativamente da comunidade de Dance World. E a gente não concorda com os atos que são realizados nela, né? A gente sabe os problemas dela, no caso, chips criminosos, né? Rodger Toodles é um aí muito problemático. Ameaças infundadas, né? Grande parte feito por criança, mas ainda assim não é algo muito bom. E isso que eu vou deixar aí na tela. Mas o que a gente faz, eu e minha irmã, é simplesmente jogar o jogo e se divertir com ele, apesar da comunidade meio problemática que esse jogo tem. Bem, aviso dado, agora podem ficar com o vídeo. Desculpa por esse comecinho com o microfone meio... porque eu ainda tô meio que aprendendo como gravar áudio, como utilizar o celular como microfone. E acabou saindo desse jeito a primeira gravação, né? Essa parte tá sem roteiro mesmo, eu só tô falando porque... pra me desculpar pelo áudio ter ficado uma merda. Foi mal, mas eu acho que a partir desse ponto do vídeo o áudio vai começar a ficar melhorzinho, então... Pois só queria deixar aí minha desculpa. Connie. Introduzida no jogo no dia 6 de dezembro de 2024, a sua descrição diz o seguinte: como uma fantasma, Connie adora flutuar por aí e se divertir.
Às vezes ela pode causar um pouco de confusão só para se divertir, mas no fim das contas, ela sempre estará lá para seus amigos. Em sua gameplay, a Connie ela é no mínimo diferenciada. A Connie ela tem uma velocidade muito baixa, mas uma habilidade que a deixa invisível para situações de encontro com Twisteds. Um tamanho muito pequeno de skill check, que no caso é a área de acerto quando você está fazendo alguma extração, mas uma velocidade de extração bem alta em compensação. E por fim uma estamina bem mediana, que ajuda na fuga de Twisteds também. Em resumo, a gameplay da Connie é bem diferente. Parece que todo o contraponto dela foi cautelosamente pensado para ter um ponto alto. Eu não sei descrever o porquê, mas até hoje eu tenho uma certa estranheza jogando com ela. E isso foi um dos motivos que fez ela a minha personagem favorita. Ela é a primeira personagem que eu comprei e também foi a primeira que eu peguei maestria máxima. E um jeito bom de jogar com ela, que eu descobri com o tempo de gameplay, é nunca gastar a habilidade dela de maneira rápida. Você sempre tenta correr de um Twisted e espera até o último segundo pra gastar a habilidade dela, até porque de vez em quando alguns Twisteds ficam muito na sua cola por conta da sua stealth, que também é bem baixinha. Mas sempre guarda sua habilidade até o último segundo, porque ela faz uma grande diferença na gameplay da Connie. E, cara, acredita em mim, se você for comprar a Connie, suas primeiras gameplay com ela sempre vão ser muito estranhas. Você vai demorar um tempo para poder se acostumar, mas eventualmente você vai se acostumar com a gameplay dela. Falando agora do contraponto dela, a sua versão Twisted é bem diferente da versão normal dela. Praticamente ela é imperceptível na gameplay. Enquanto toda Connie sempre vai chamar sua atenção quando você encontra ela num lobby, a Twisted Connie sempre passa despercebida pelas partidas, pelo funcionamento quase inútil dela. A Twisted Connie ela vai ficar zanzando pelo andar, quase sempre invisível, em busca de um extrator parcialmente ou completamente cheio. E quando ela encontra, ela vai possuir ele. No caso de um extrator cheio, ela vai deixar a luz vermelha ao invés de verde. Se você tentar extrair o extrator que ela está possuindo, você vai perder 1 de vida. Ela quase sempre vai passar despercebida, justamente porque é muito óbvio saber qual extrator que ela está possuindo. Tanto pelo extrator que já está cheio, né, de Ichor, tá vermelho, algo que com certeza não é comum durante a gameplay, quanto pela luz azul que fica piscando regularmente quando ela está possuindo um extrator. Resumindo a versão Twisted dela, ela só vai te pegar pela primeira vez que você encontrar, porque você vai estar curioso e falar, olha, por que aquele extrator que tá cheio tá vermelho, ou por que aquele extrator que tá parcialmente cheio tá piscando em azul. Você vai clicar pra ver, vai tomar um dano pela primeira vez, mas depois você vai já aprender. Já vai olhar e vai falar, pô, tá, é a Twisted Connie. E ela vai passar despercebido sempre. E por fim, o último detalhe a respeito da gameplay da Connie em si, na versão Twisted, é que tanto no vazamento de Ichor quanto no blackout, ela não é praticamente afetada em nada. Isso porque no vazamento de Ichor, né, ela consegue flutuar por cima do Ichor no chão, como a Flutter faz, e no blackout ela tem uma luz maior que a dos outros Tombs, mais ou menos do mesmo jeito que a Brightening. E isso é algo único dela, até onde eu sei, né? Que no caso, meu conhecimento vai até o update de Páscoa que tá acontecendo por agora. Até onde meu conhecimento vai, que é esse, nenhum outro Toon consegue ter 2 interações com a Andar que nem ela. E esse é mais um motivo que essa fantasma ter chamado muito a minha atenção. Agora eu queria avisar que a gente vai chegar na parte das interações da Toon com outros Toons. Só que eu não vou ler todos, até porque eu não sou maluco, eu não vou chegar aqui e ler todas as interações que ela tem com todos os Toons. Eu só separei as interações que importam para a história da própria personagem
no caso desse vídeo, a Connie. No caso de outros vídeos, eu vou focar apenas nos personagens. Então, por exemplo, a interação que a Connie tem com o Pebbles, que demonstra um pouco mais da relação do Pebbles com o próprio Dandy. Eu não vou focar nesse tipo de interação. Vou focar nas interações que a Connie tenha com outros personagens que demonstrem um pouco mais da história da Connie em si e não de outros personagens, ok? Aviso dado, vamos para a terceira parte desse vídeo. Bem, essa parte do vídeo, a respeito dos diálogos da Connie, eu vou dividir em 3 categorias. A primeira categoria sendo a respeito da mania de assustar da Connie, a segunda a respeito do seu possível passado com outros tons, com os tons de Halloween, no caso, e a quarta categoria de possíveis ligações, possíveis amizades que a Connie possa ter. Mas antes de tudo, eu gostaria de focar em um diálogozinho simples que pode falar muito a respeito dessa Toon, que é o diálogo seguinte: seria mais fácil se eu só tivesse possuído essa máquina, mas tanto faz. Bem, esse diálogo toca quando você termina uma máquina, ele tem uma chance de tocar no caso, mas esse diálogo é um pouco mais interessante do que os outros porque implica que a própria Connie tem as mesmas capacidades que a sua versão Twisted e só não demonstra isso pra gente, o que abre margem pra gente pensar se os Toons, personagens principais, como por exemplo o Astro, não tem a capacidade de deixar os outros Toons cansados também, se ele quisesse, ou a Shelly, por exemplo, poder deixar os outros Toons confusos com a sua versão Twisted, ou até mesmo se a Bessie tem aquela habilidade de espinho grandão que nem a Twisted Bessie tem. Isso abre muita margem para pensamento. Abre margem para pensamento se a Brusha, se a versão Twisted da Brusha mantém a mesma habilidade que a Brusha normal, se o Squirm consegue se prender no teto que nem a versão Twisted dele, ou também pode ser outra vertente desse pensamento. Poderia ser que a Connie utiliza tanto Ichor quanto a sua versão Twisted, ou que a sua versão Twisted usa uma quantidade muito baixa de Ichor que se assemelha, que pareia muito com a da Connie. Um exemplo, a Connie utiliza 2000 de Ichor e a partir da versão Twisted ela utiliza 2001 de Ichor para ser criada, sabe? Isso é muito interessante de se pensar, mas foi só um pensamentozinho rápido que eu quis trazer aqui com esse diálogo, né? Enfim, vamos para a primeira categoria, que no caso é a mania de assustar dela. Vamos começar com o primeiro diálogo, que é o diálogo dela com o Astro, que lê o seguinte: suas conversas com o Dandy são bem chatas, sabia? O quê? Eu fico olhando de vez em quando eu tô invisível. Connie, porque todos vocês já falaram sobre seus passados. Sim, desculpa. Próximo diálogo é o do Buxton. Connie, você poderia parar de me assustar pelos corredores? Eu vou pensar a respeito. E eu decidi que eu vou continuar. Isso é muito fácil de assustar. Próximo diálogo da Didi. Dale, garota, qual é? Dale, qual é? Só assustando os outros e flutuando, você sabe. O de costume. Legal. E por último, um diálogo da Pop. Connie, é tão legal que você pode ficar invisível. Quer dizer, é bem legal na verdade. Algumas vezes até é divertido. Sério? Divertido em que sentido? Tipo, eu posso espiar os outros sem eles saberem. Aprender os segredos dele e tal. Esses diálogos implicam que a Connie não só pode ficar invisível o momento que ela quiser, como também que ela utiliza isso pra ficar vigiando os outros ou assustando os outros, mais ou menos como um fantasma faz.
Essa primeira parte desses diálogos que eu trouxe é só pra demonstrar um traço de personalidade da Connie, né? Essa mania que ela tem de ficar assustando os outros ou vigiando os outros de maneira sem que eles saibam. É apenas um traço de personalidade dela que eu queria trazer, que eu reparei enquanto eu tava olhando, analisando todos os diálogos que ela tem. A partir de agora eu vou entrar na categoria do passado dela, onde nessa categoria a gente pode ver até mesmo um nome diferenciado que ela tinha e uma possível participação que ela teria no grupo dos Toons de Halloween. Vamos começar pelo diálogo do Eclipse. Olá, Bolisky. Olá. Ah, oi, Eclipse. Agora é Connie. Ah, certo. Desculpa. Tá tudo bem. E como é que todo mundo vai, meu pequeno substituto? Ah, eu tô tentando o meu melhor pra reproduzir o quão legal você era. Realmente você é. Você tá fazendo o seu melhor, Eclipse. Continua sendo boa assim. Próxima com o Gold. Opa, Bowling. Quer dizer, Connie. Oi, dá-lhe carinho. Pelo menos isso é uma tentativa. Eu quero dizer, pelo menos eu tô tentando, né? Verdade. Pelo menos tá melhor que aquele cavaleiro falso. Vamos lá, Connie. O Sylvester é legal. Confia em mim, Gordy. Você é muito mais legal que ele. Próximo diálogo da Rebecca. Bolinski, garota, é muito bom te ver. É Connie agora, mas oi, essa roupa combina muito com você. Obrigado, você me conhece, tô sempre tentando fazer as melhores roupas. Você tá planejando fazer alguma coisa pra mim? Se você quiser, eu seria feliz em fazer algumas coisas com você. Ansiosa pra ver o que você pode fazer. Tomara que seja muito legal. Um diálogo com Sylvester agora. Irmã, mesmo que a gente esteja separado grande parte do ano, eu devo dizer, eu queria que fosse mais tempo. O mesmo pode ser falado desse lado, cara. Você é muito sério pra mim todo tempo. E você, que nunca é sério o suficiente? Eu pensei que eu iria ser o seu protetor pra sempre. Eu posso ser sério quando eu quiser. E continua brincando de cavaleiro você. Eu sou um cavaleiro. Claro. E por último, um diálogo que não é necessariamente dos tons de Halloween, mas que ainda assim conta um pouco da história da Connie. Senhorita Bolinski. Quem te contou esse nome? Não me chama assim. É vergonhoso. Só me chama do meu apelido. Eu achei um nome muito bonito. Mas eu entendo. Eu não queria te ofender. Só pare de falar, Rodger. Bem, esses diálogos contam muito da possível história que a Connie tem, né? Possivelmente a Connie seria uma Toon de Halloween, antigamente, com o nome de Bolinski, ao invés de Connie, que no caso é o apelido dela agora, mas que possivelmente saiu, foi trocada pela Eclipse e tem uma boa relação com todos os Toons de Halloween, pelo que parece. A única exceção sendo o Sylvester, que no caso é o irmão dela, o irmão da Connie, né? Tanto Sylvester pela Connie não ser séria demais, quanto a Connie pelo Sylvester ser sério demais. Mas enfim, parece que esse nome Bolinski é um nome que só deve surgir no Halloween, pelo menos pra Connie, né? Tanto que quando o Rodger cita esse nome, a Connie fica pé da vida. E é algo do passado dela que provavelmente ela quer apagar. E por último, uma possível amizade com a Yata, né? Um diálogo que demonstra uma possível amizade que essas duas podem ter. Yata, você tá pronta pro próximo andar? Eu tô sempre pronta. A menos que não. O que nunca acontece.
É, tá bom, garoto. Uhul! Olha, aprenda. Parece que você tá pronto então. Vambora. Esse diálogo demonstra uma possível amizade que as duas possam ter. Não é nada demais, eu só quis botar aqui porque eu achei o diálogo muito bonitinho. Bem, agora, no fim das contas, o que a gente pode tirar desse vídeo? Bem, a Connie é uma personagem estranha em questão de gameplay, com traços muito únicos de sua mecânica. Você vai demorar um pouco para se acostumar com ela se você nunca jogou, se você tá comprando ela por agora, mas eventualmente, como todo personagem, você se acostuma. E também é única em sua história. Antigamente ela participava dos grupos dos tumos de Halloween, mas ela foi substituída eventualmente pela Eclipse. Seja pela sua relação má com o seu irmão, seja por qualquer outro motivo, ela foi substituída. Ainda gosta dos tons de Halloween, exceto pelo seu irmão, e prefere, no geral, não comentar a respeito de seu antigo nome e do seu passado. Agora ela faz parte dos Toons normais, e, como diz em sua descrição, apesar dela gostar de assustar eles e de espionar eles também, ela sempre vai prezar pelas amizades que tem em primeiro lugar de tudo, como a Yata, como a Didi, como qualquer outro Toon. Enfim, espero que tenham gostado desse estilo de vídeo, falando agora fora do roteiro mesmo. Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo mais bem roteirizado assim, mais bem separadinho em categorias e tudo mais. Vou tentar transformar isso numa série, vou tentar fazer mais vídeos a respeito disso. Se tem alguém assistindo esse vídeo, não faço a menor ideia se vai ter alguém assistindo esse vídeo, bota aqui nos comentários qual o próximo Toon que eu deveria fazer esse estilo de vídeo mais aprofundado. Bota também algum tipo de informação que você acha que faltou, que eu deveria ter falado a respeito da Connie. Vai que alguma futura, muito futura, eu faço uma segunda parte desse vídeo a respeito da Connie, contando algumas informações que possam ter faltado, né? Como eu disse, eu não fui muito atrás ainda do evento de Halloween e do evento de Natal, então algumas coisas desses dois eventos, possam estar faltando, apesar de eu ter ido atrás, né? Podem ter coisas que eu deixei passar, então podem deixar aí nos comentários se tiver alguém assistindo isso. E é isso, eu acho. Se você gostou desse vídeo, deixa um like ou dislike, pra mim sinceramente tanto faz. E a gente se vê na próxima. Ou não. Falou! Entrega esses baldes! Vai tomar no seu cu! Nossa!